Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com vocês, pessoal do 8º ano. É um prazer estarmos juntos e vamos continuar com mais uma aula de língua portuguesa. Vocês devem estar observando essas palavras que estão aí. Mas eu queria fazer uma pergunta. O que todas essas palavras têm em comum? Observe direitinho cada uma delas. Você já deve ter percebido, não é? Isso mesmo, parabéns! Todas elas são verbos. Verbos é uma classe de palavra bem abrangente na língua portuguesa. São aquelas palavras que nós utilizamos para indicar uma ação, um estado, um modo como nós nos encontramos, né? E algo que nós realizamos. É impossível conversar com alguém, falar, expressar o que pensamos sem utilizar os verbos. Eles estão muito presentes. E, dependendo de como eles se encontram na frase, alguns verbos precisam de um complemento para ter um sentido, outros não precisam. E é exatamente sobre isso a aula de hoje. Verbos e os seus complementos. Vamos então conhecer cada um desses tipos de verbos, se eles precisam ou não de complemento e assim como eles são chamados. Para começar, o primeiro tipo de verbo são chamados de verbos intransitivos. Mas que tipo de verbos são esses? Conforme vocês podem observar aí, são os verbos que não precisam de complemento, pois eles apresentam um sentido completo no contexto da oração. Vamos ver um exemplo disso? Olha aí um exemplo de um verbo intransitivo. Na oração, a música cessou. O verbo cessar, que quer dizer acabar, terminar, finalizar, tem aí o seu sentido completo. Eu não preciso continuar nada mais depois dele. Então, quando eu digo a música cessou, o recado já está dado, a gente já entende o que quer dizer. Não precisa completar. Então, o verbo cessar é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento para ter o seu sentido completo. Outro exemplo está aí na frase o passarinho fugiu. O verbo fugir também é intransitivo, não precisa de complemento. A gente consegue entender o que a frase quer dizer apenas até o verbo. O passarinho fugiu. Já entendi qual foi o recado. Porém, alguns verbos precisam de uma informação adicional para que a mensagem possa ser claramente entendida, senão ficaria sem sentido. Nós chamamos esses verbos de verbos transitivos, ou seja, verbos que precisam de complemento para ter sentido completo na oração. A esses complementos, nós damos o nome em língua portuguesa de objetos. Então, quando você ouvir falar do objeto em língua portuguesa, são os complementos dos verbos transitivos. Então, nós temos dois tipos de objetos. São os objetos diretos e os objetos indiretos, que completam o sentido de cada um dos verbos, respectivamente. Então, os verbos transitivos diretos são aqueles que não precisam de preposição, então eles ligam diretamente do verbo até o seu complemento. Já os verbos transitivos indiretos são aqueles que precisam de uma preposição. Por isso que é indireto. Ele precisa passar primeiro por uma preposição para poder chegar ao seu complemento. Ele não vai direto para o complemento, entendeu? Vamos então agora ver exemplos de cada um desses verbos. Olha aí a frase. Eu ouvi. Eu ouvi. Automaticamente não vem uma pergunta na nossa mente? Ouvi o quê? Esse verbo ouvir, ele precisa de um complemento, precisa de uma informação adicional para ter o seu sentido completo. E aí a gente termina a frase. Um barulho. Eu ouvi um barulho. Então o verbo ouvir é um verbo transitivo. E por que ele é considerado um verbo transitivo direto? Porque logo após ele, não precisa de uma preposição para chegar no seu complemento. O verbo já se liga direto ao seu complemento, que no caso aí da frase é um barulho. Esse complemento nós vamos chamar de objeto direto. Então, repetindo, o verbo ouvir é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. E esse complemento, ele não precisa de preposição, ele já vai se ligar direto ao verbo. Quem ouve, ouve alguma coisa. Então, esse alguma coisa, essa informação que eu dei a respeito do verbo, é o meu complemento, que eu chamo de objeto direto. Agora veja outro exemplo com outro verbo. No caso, o verbo precisar. Então, aí na frase, eu preciso. Assim que você ouve esse verbo, também vem aquela pergunta na mente, né? Precisa de quê?
Então, o verbo precisar também é transitivo. Ele necessita de um complemento. E quando você fala, eu preciso de alguma coisa. Percebeu que eu coloquei o de antes de chegar no seu complemento? O de é uma preposição. Então, o verbo não se liga direto ao seu complemento. Ele precisa passar primeiro por uma preposição. E aí, no caso da frase, está aí de ajuda. Eu preciso de ajuda. No caso, então, por causa da preposição de, esse verbo precisar, ele é transitivo indireto. E o seu complemento nós vamos chamar de objeto indireto, por conta da preposição. Agora vamos conhecer outro tipo, que são os verbos transitivos, direto e indireto. Como assim, professor? Ele é os dois? Exatamente. Nós chamamos também de verbos bitransitivos, ou seja, eles precisam de complemento para poder ter sentido e eles aceitam os dois tipos de complementos, com ou sem preposição. Por isso que eles são chamados de bitransitivos. Não quer dizer que em toda a frase realmente vão ter os dois complementos, mas quer dizer que é possível colocar tanto um complemento com preposição como um complemento sem preposição. Vamos ver no exemplo para ver se fica melhor de entender? Olha aí na frase. Ele forneceu, então temos aí o verbo fornecer. Agora para um pouquinho e pense. Quem fornece, fornece algo ou fornece alguma coisa. E também quem fornece, fornece alguma coisa para alguém ou para alguma coisa, para alguma instituição. Então ele pede os dois tipos de complemento. Vamos colocar na frase? Ele forneceu as informações ao público. Então perceba que esse verbo aceitou dois complementos diferentes. Por esse motivo, nós chamamos esse verbo de verbo bitransitivo. Bi porque aceita os dois complementos. E aí nós temos os dois complementos na frase, né? As informações ao público. O que é que eu posso fazer? Primeiro eu localizo a preposição, que é o que vai indicar o verbo transitivo indireto. Então a preposição está ali, ó, preposição ao. Sendo assim, as informações é um objeto direto, porque não tem preposição, e ao público é um objeto indireto, por conta da preposição. Mas nem todos os verbos indicam ações, como no caso que nós estamos analisando, para precisar de um complemento de um objeto direto ou indireto. Alguns verbos, eles ligam o sujeito da frase apenas a uma qualidade, a uma característica, a um estado, a um atributo. Então, eles não indicam uma ação, como os verbos que nós estudamos anteriormente. Eles indicam estado. Esses verbos nós vamos chamar de verbos de ligação. Os principais verbos de ligação que existem na língua portuguesa são o verbo ser, estar, permanecer e assim por diante. Então, eles não indicam algo que está sendo realizado, mas apenas a condição de alguma coisa. Vamos ver o exemplo para nós entendermos esse verbo de ligação? Olha aí na frase. O menino ficou muito surpreso. Qual o verbo dessa frase? Muito bem, você já localizou, né? O verbo ficar. O verbo ficar indica apenas uma condição, um estado, não uma ação realizada pelo sujeito da frase, que no caso é o menino. Então, nós chamamos o verbo ficar de verbo de ligação. E conforme já falamos, ele liga o sujeito ao restante da frase. E esse restante da frase nós chamamos de predicativo do sujeito, que seria a característica como está o sujeito. E aí nós temos então ficar como um verbo de ligação e a expressão muito surpreso como o predicativo do sujeito. Conseguiu compreender? Esses são então os principais tipos de verbos. Verbos intransitivos, verbos transitivos, que podem ser diretos, indiretos ou bitransitivos, e os verbos de ligação. Agora é com vocês. Hora de vocês praticarem e mostrarem se realmente conseguiram compreender. E nós ficamos por aqui. Nos vemos então em breve na próxima aula de língua portuguesa.